Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família semeador. Boa noite, ouvintes. Que a paz e o amor do Mestre Jesus envolva todos nós. E que nós possamos, nesse momento, sentir a alegria e as vibrações do seu amor, Mestre. É sempre uma alegria esse estudo do Evangelho, porque o estudo do Evangelho é que nos prepara para a vida futura e também para esta vida aqui neste mundo. Porque é com o estudo do Evangelho que nós vamos aprendendo, vamos fortalecendo e vamos sentindo o quão é grande o amor de Jesus por nós, nos teus ensinamentos. Ele tudo ensinou, de tudo que nós necessitamos para nos conduzir neste e no mundo futuro. Então, para começar, nós vamos fazer a prece, fechando os olhos, imaginando o Mestre Jesus e os teus benfeitores aqui presentes. Amado Mestre, que a tua paz nos envolva, que nós possamos a cada dia estudando o teu Evangelho, firmando nos teus ensinamentos para a nossa conduta de todos os dias, para o nosso trabalho, para a nossa vivência em família, junto aos nossos amigos, o trabalho que nos sustenta, que nos traz o progresso. E assim, Mestre amado, a cada dia, que nós nos tornemos pessoas melhores, que nós sejamos verdadeiros cristãos. Rogamos ainda, Mestre, que intua a coordenadora do estudo, para que ela encontre as palavras acessíveis ao nosso entendimento, para um bom aproveitamento e, principalmente, colocando em prática tudo que aqui aprendemos. Fique conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, nós estamos estudando o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E hoje nós vamos ver os itens 9 e 10, que fala da cólera. Cólera, este sentimento que é tão maléfico para nós. Mas quem vai nos ajudar, quem vai nos falar desse sentimento e como nos corrigir desse sentimento é a nossa querida Joelma, a doce Joelma. Seja bem-vinda, que Jesus te ilumine. Boa noite, meus irmãos. Alegria estarmos aqui, envoltos, nesses sentimentos de paz, de tranquilidade, que a gente possa permanecer nesses sentimentos e, ao mesmo tempo, lembrar dessas boas sensações para que a gente possa recorrer aí em outros momentos em que a gente se sentir desafiado ou envolto pela famosa tendência a ceder à cólera. E nós vamos então utilizar os ensinamentos que nós temos no Evangelho. São duas mensagens, duas instruções dos Espíritos. A primeira mensagem no item 9, ela é assinada por um Espírito protetor, e a segunda no item 10 é assinada por Hahnemann. E para que a gente possa então começar esse nosso estudo de hoje, nós vamos recorrer a uma história que está num dos livros psicografados pelo Chico Xavier, e que conta, então, que havia ali um velho judeu que estava muito atormentado, estava muito enfermo, muito doente, muito atormentado.
e ele consegue chegar até Jesus. Jesus estava ali atendendo as pessoas e chegou então o momento dele ser atendido. E quando ele se encontra ali aos pés de Jesus, ele abre o seu coração e fala de tudo aquilo que ele sentia, do adoecimento do corpo físico, mas também de todas as perturbações. Ele conta para Jesus que, abusando da posição que ele ocupava, ele destituiu muitas pessoas, muitas famílias dos seus bens, levou à ruína, à destruição, e também a partir de uma maldade premeditada, o que é que ele fez? Ele foi semeando também nos corações e nas mentes o desespero, ali a desesperança, o medo, e agora ele se encontrava nessa situação, completamente perturbado, e nenhum médico poderia auxiliá-lo. Então, ouvindo este irmão e aquele desabafo sincero e todo ali aquele arrependimento, o que é que Jesus faz então? Jesus acolhe esse irmão e faz uma prece. E nessa prece, Jesus vai ali fazendo as rogativas. E ao final da prece, esse irmão ele se encontra envolvido por uma onda de vida. Esse é o relato do livro. Uma onda de paz, uma onda de vida nova havia envolvido. Ele já não sentia mais tanto as dores do corpo, a sua consciência, que era a grande causa aí, né, de toda aquela perturbação, de toda aquela doença, havia ali apaziguado. Então o mestre recomenda a ele: vá em paz e não peques mais. Quer dizer, faça o seu processo de transformação, mude, mantenha-se em paz. Recebestes aqui neste momento o auxílio do Pai. Então, mantenha-se agora em paz, faça a sua parte e não peques mais, né? Corrija-te. E com essa recomendação, que parece que o nosso irmão não entendeu muito bem, ele vai se distanciando. E quando ele vai se distanciando, depois de ser atendido por Jesus, ali, né, um outro que estava na fila, completamente desnorteado, acaba pisando no pé dele. E ao pisar no pé desse irmão que havia recebido o atendimento de Jesus, toca ali um calo, um dos calos que ele trazia nos pés. Neste momento, esse nosso irmão, ele se deixa levar por uma reação muito intensa, por uma reação muito violenta, e começa a agredir a bengaladas aquele outro irmão que havia pisado no calo do pé. E agride com muitas bengaladas, e de repente então vem Jesus entender o que é que estava acontecendo. Qual era a razão ali daquele conflito, de todo aquele barulho, de todo aquele estardalhaço. Então, quando chega ali, Jesus vê aquele irmão que fora atendido, havia atacado aquele outro que estava ali desorientado ainda na fila esperando. E esse irmão, e Jesus dirige então a palavra a esse irmão dizendo: meu irmão, acabaste de receber o perdão de tuas ofensas. Neste sentido, né, de que ele estava ali recebendo um ânimo novo para fazer a sua transformação moral. Porque ele seria, sim, necessário responder por todas as consequências de suas ações. Mas ele havia ali recebido, né, este perdão, este auxílio, esta ajuda para se reerguer. Por que não fostes, então, capaz de perdoar a este outro irmão mais desventurado e necessitado do que a ti? E quando Jesus faz essa colocação, então aquele irmão ali ele se sente muito envergonhado e pede a Jesus: mestre, me sinto desfalecer novamente. Todas as dores, todas as perturbações estão voltando. Então Jesus, com aquele olhar triste, não triste, né, de desesperado, de desapontado com a conduta do irmão. Triste no sentido de entender ali o sofrimento voltando, né, de entender ali e se deixar tocar pela má escolha que o irmão havia feito. E diz: meu irmão, este é o ódio e a cólera que chamaste novamente ao teu coração. E era necessário, então, agora, que ele fizesse os seus esforços para se liberar desse estado que ele escolheu se envolver. E aqui, quantas vezes nós não nos encontramos no papel deste irmão? Deste irmão que recebe ali esse influxo de energia, que recebe ali esse ânimo novo e, de repente, na invigilância, permite se entregar à cólera e acaba entrando nesse estado de confusão,
nesse estado de perturbação e um estado de sofrimento mais uma vez. Quantas vezes isso não acontece conosco? Amanhecemos bem o dia e ali nós, falamos, não, hoje vai ser um bom dia. Fazemos as nossas preces, as nossas orações e vamos para o dia, completamente animados. Mas, na menor contrariedade, no menor sinal ou na menor dificuldade, a gente permite que algo muito pequeno, muitas vezes uma pequena gota venha e transforme tudo isso. E a gente vai então cedendo a uma irritação. E aí é bom a gente parar e pensar como é que nós já estamos hoje. Hoje, muitas vezes, nós estamos muito impacientes. Nós queremos, às vezes, uma resposta muito rápida para uma pergunta que a gente nem fez. A gente quer que o outro adivinhe o que está no nosso pensamento e quando o outro não adivinha, a gente fica extremamente irritado e a gente vai vivendo nesse estado de impaciência, de pressa, em que a gente não consegue ouvir, não consegue parar para entender o outro, para compreender o outro, mas a gente espera que nós sim sejamos entendidos, compreendidos e muitas vezes tenhamos até os nossos pensamentos, os nossos desejos adivinhados, como se o outro tivesse ali uma bola de cristal e fosse obrigado a ler e atender os nossos desejos. Olha que interessante. A gente não se disponibiliza para isso, para fazer isso pelo outro, mas a gente espera que o outro faça isso por nós. E aqui a gente já vai começando a entender alguns sinais, o que pode causar então em nós essa cólera. Porque quando, diante da adversidade ou dessa contrariedade, a gente acaba reagindo mal, é exatamente a cólera que nós estamos vendo acontecer. Em que aspecto? Quando nós temos uma reação muito intensa, uma reação muito violenta, em que a gente direciona uma certa agressividade contra aquilo ou contra quem nos incomodou ou nos ofendeu. Porque muitas vezes nós nem fomos ofendidos e já manifestamos reações muito intensas, nos entregando à ira, deixando com que a raiva que nós sentimos naquele momento venha acompanhada de ações de descontrole. É assim que nós podemos, então, definir a cólera. Quando nós permitimos que a raiva, por alguma contrariedade, seja expressada de forma descontrolada, com atos e ações impulsivas, em que a gente às vezes vai agredir as pessoas, em que a gente vai falar coisas difíceis, coisas muito pesadas, faremos muitas vezes até acusações em vão, em razão desse estado de desequilíbrio que nós nos permitimos entrar. Olha que interessante, nós é que fazemos essa escolha de entrar nesse estado. Por quê? Se nós nos lembrarmos da história daquele nosso irmão que cedeu à cólera, mesmo após aquele contato ali com Jesus, mesmo após ter recebido todas aquelas bênçãos, nós vamos entender que foi uma escolha. Por quê? Quando ele tem ali o seu calo pisado, tudo bem, é uma dor muito grande, é uma dor muito intensa. Mas ele sabia a dificuldade que era estar ali naquela fila, porque ele esteve na fila para ser atendido por Jesus. Ele sabia então como é difícil sofrer com as dores da alma e as dores do corpo. E exatamente isso que estava acontecendo. Era um outro irmão ali desventurado que ainda estava na fila, que pisou nos seus calos. Mas por um descuido, talvez porque estava muito fraco, porque estava muito desesperado, muito desventurado. E ele então não olhou para isso. Ele fez uma escolha, ao invés de compreender, ao invés de tolerar, ele escolheu se entregar ali à cólera. Por quê? Mas quem é essa outra pessoa para pisar nos meus pés? Quem é essa outra pessoa para me provocar uma dor? E aqui a gente já tem mais um sinal de onde é que vem a cólera, de qual é o combustível que vai alimentando essa reação tão intempestiva, essa reação tão agressiva, essa reação tão desproporcional frente a algo que nos acontece. E quando a gente vai observando esse aspecto dessas reações muito intensas, o que nós vamos entender? Muitas vezes, nesse momento dessa reação intensa, nós escolhemos abrir mão daquilo que nos diferencia dos animais, que é o que nós vamos encontrar lá no Evangelho, no item 9,
em que o Espírito Protetor vai nos falar que nós temos motivos, 2 grandes motivos para nos esforçar e não ceder ao impulso da cólera. Não escolher, né, dar vazão a essa ira ou manifestar a nossa raiva de maneira descontrolada. O primeiro motivo é que seria um ato de respeito a nós. Porque no momento que a gente se entrega à cólera, é aquela escolha que a gente faz de abrir mão da nossa capacidade de pensar, da nossa capacidade de raciocinar e de escolher a melhor reação e nos assemelhamos então aos animais. Tanto que às vezes a gente fala, né? A gente tem essa expressão, naquele momento eu virei bicho. E a gente tem razão. Virou bicho mesmo. Por quê? Porque escolheu deixar de raciocinar. Escolheu deixar de usar ali a capacidade que nós temos de pensar, avaliar possibilidades e de fazer boas escolhas. Mas é uma escolha. Não é que foi algo maior que nós, não. Nós é que escolhemos ceder ali aquele impulso, aquela tendência que veio. E aí, o que esse Espírito Protetor vai nos falar? Que nós devemos nos esforçar primeiro por respeito a nós. Porque se nós pudéssemos nos olhar a sangue frio, nesse momento que nós estamos ali, né, envolvidos, inflamados pela cólera, nós ficaríamos com vergonha. Nós nos reprovaríamos, porque quando a gente cede a essa tendência, nós nos tornamos, na verdade, dignos de piedade. Porque estamos ali nos entregando a um sofrimento desnecessário. Nós chamamos então a cólera e abrimos o nosso coração e a nossa mente para experimentar pensamentos e sentimentos altamente destrutivos, altamente negativos. E a segunda razão que o Espírito Protetor nos convida a raciocinar e termos aí como forma de combater a cólera é pensar o que a gente faz com as outras pessoas. Porque quando a gente se entrega, né, a essas vazões, a esses impulsos de cólera, nós acabamos impactando quem está ao nosso redor. Muitas vezes nós tornamos infelizes essas pessoas que nos acompanham, essas pessoas que nós estamos ali, às vezes, no papel de orientador, de pai, de professor, né, de ali empregador. Se nós estamos nesses papéis, nós devemos ser um exemplo para essas pessoas. E estamos fazendo o contrário, estamos desrespeitando. E quando a gente cai, né, em si, quando a gente volta a raciocinar, retoma então uma capacidade que é nossa, que a gente temporariamente abre mão, o que é que vai acontecer? Muitas vezes a gente se arrepende, mas aí o mal já foi feito, o mal já foi espalhado, aquela palavra, aquela ação já está no vento, não há mais como correr atrás. A dor já foi causada ao outro. A amizade, às vezes, já foi abalada, se não é que foi destruída. Aquela relação de trabalho, aquela relação familiar já está ali completamente abalada, destruída, enfraquecida. A confiança já foi, né, quebrada. Isso quando a cólera não chega, né, naquele ponto em que nós não teremos mais como reverter a ação. Em que teremos talvez tomado um ato tão inconsequente, um ato tão impulsivo, às vezes até atentar, né, contra a vida de alguém, e que não será possível reverter nem minimizar as consequências. E que nós teremos que conviver por uma existência inteira e também um reflexo dessa ação não pensada em outras existências. Porque vai ser necessário arrepender, expiar e reparar. Então, quando a gente vai olhando para esses motivos, né, que esse Espírito Protetor que nos traz a primeira mensagem que está no Evangelho, nós já vemos aqui que há muito para que a gente busque combater a cólera. E para combater, nós precisamos entender exatamente qual é a sua causa. Então, vamos fazer uma análise aqui das situações em que geralmente a cólera aparece, né? Quando é que ela geralmente aparece? Quando alguém discorda da nossa opinião. Quando alguém tem uma opinião contrária. Ou ela vai aparecer também quando a gente faz uma recomendação, a gente pede algo e alguém esquece daquilo que a gente recomendou, daquilo que a gente pediu, ou ainda quando a gente se sente desobedecido. A gente falou que era para fazer uma coisa, a pessoa, né, não faz, ela faz outra. Ou quando a gente entende que a gente não recebeu o atendimento e o tratamento que a gente, né, deveria. Merecia ser tratado desse jeito, acho que eu deveria ter essa consideração do outro, né, para comigo, e eu não tive.
ou quando a gente entende que em alguma comparação, que nem foi feita essa comparação, né, externamente, mas quando a gente faz essa comparação e a gente às vezes se sente diminuído. Ou ainda quando vem uma crítica até construtiva, né, a algo que nós fizemos, mas como é algo que nós fizemos, nós rebatemos fortemente essa crítica, nós não aceitamos. Por todas essas razões, o que é que nós estamos percebendo? É a raiz ali, a causa, o estopim para que a gente tenha esses acessos intensos de raiva acompanhados, né, de ações descontroladas, caracterizando a cólera, se achar superior aos outros. Se achar tão superior que o outro não pode esquecer o que eu falei. O outro tem que me obedecer. O outro tem que me tratar dessa ou daquela forma. O outro não pode criticar. O outro não pode contribuir com aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que ser obedecido. Eu tenho que ser tratado de uma forma diferenciada. Traduzindo em outras palavras, nós estamos falando do orgulho. É o que fica muito claro no item 9. É o orgulho. E aqui é como se nós, naquela menor contrariedade, fizéssemos como uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, quando é contrariada. O que uma criança, quando é contrariada, faz? Ela dá birra. Ela, às vezes, começa a brigar, a espernear, quando ela, não senta ou deita no chão e começa a mexer as pernas. Se a gente for comparar, e nós entendermos que nós estamos na nossa infância, fazendo esse desenvolvimento aí como espíritos, mas muito mais próximos dessa infância espiritual, o que é que nós vamos poder comparar? Quando a gente se entrega, então, à cólera, nós estamos fazendo como uma criança dando birra. Porque a cólera nada resolve, só complica. Não ilumina, só escurece. Não consola, não une, só afasta. Não fortalece vínculos, só enfraquece. A cólera não constrói, não edifica, ela só destrói. E para a gente ter essa imagem muito clara, da birra, é isso. Se nós nos entregamos à cólera, nós estamos dando birra porque nós somos contrariados. Nós não fomos tratados como a gente imaginava. É nada mais, nada menos do que uma demonstração irrefutável do orgulho que ainda temos. Então, se nós temos a tendência a ceder à cólera, temos também que ter a coragem e a hombridade, a honestidade e a transparência de dizer que somos orgulhosos. Porque é essa a causa da cólera. E quando nós cedemos a esses impulsos, além de evitar fazer isso, seja por respeito a nós, por respeito às outras pessoas, nós devemos lembrar disso. Todas as vezes que a gente se entrega à cólera, nós estamos dando uma comprovação, mostrando claramente esse orgulho. E não é isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos justamente combater esse orgulho, desenvolver a humildade, para que a gente alcance, sim, a mansuetude, para que a gente se torne, então, pacíficos. E quando a gente olha dessa maneira, é como se a gente tirasse uma foto. Então, quando a gente está ali, cedendo aquele ataque de cólera, é como se fosse uma foto do nosso orgulho. Nosso orgulho ali fotografado. E isso é importante, porque talvez esteja aí algo que nos leve a encontrar mais fortemente dentro de nós as razões para poder aprender estratégias de autogestão, de autocontrole e caminharmos na direção da nossa evolução. Mas será que é possível deixar de ser colérico? Sim. Quem traz essa resposta são os espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, a questão 845, que vai nos falar que por mais que a gente tenha predisposições instintivas, em que sentido, predisposição instintiva? Por mais que em várias e várias outras existências, em toda a nossa vida como espírito, nós tenhamos carregado essa tendência a nos entregar à cólera em razão do orgulho que ainda está em nós, que nós ainda carregamos, é possível sim que a gente comece a mudar a nossa resposta, a nossa tendência. De que maneira? Tendo aí exatamente a vontade de resistir, que é o que aparece para nós. Qual que é a resposta que os espíritos nos dão? Não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. É necessário ter vontade. Lembrai-vos de que querer é poder.
Se a gente lembrar da história, né, inicial, aquele nosso irmão ali, ele estava com muita vontade de ter os seus males afastados. Ele não queria mais aquele corpo enfermo, nem a sua mente, sua consciência tão perturbada. Mas ele ainda não estava disposto a resistir à cólera. Por isso, então, que no primeiro momento, ele se entrega ali àquela tendência, àquele forte impulso. Ele não estava combatendo o orgulho. Mas se a gente se lembrar, né, que querer é poder, nós sim conseguiremos. E aí a gente vai para a questão 872, que nos traz o seguinte, que quando nós desejamos, nós podemos pedir a Deus, né, fazer uma prece, pedir a Deus a força necessária para resistir àquela situação e rogar a Ele também a assistência dos bons espíritos, pedir ajuda, pedir reforço para que a gente mantenha essa vontade, para que essa vontade continue firme e a gente consiga então fazer, né, o processo de transformar essas reações exageradas, combatendo esse orgulho, desenvolvendo a humildade, nos tornando então mansos e pacíficos. E aí, como é que a gente pode fazer isso de maneira prática no dia a dia? Então a gente já sabe que pode. Questão 845, né, nos fala claramente, a questão 872 do Livro dos Espíritos nos conta na hora da dificuldade, né, da oração que a gente pode fazer e recorrer a esse auxílio que está à nossa disposição. Mas as ações práticas, elas estão, né, muito ligadas ao que hoje se chama de inteligência emocional. A inteligência emocional, que é um termo utilizado pelo mercado, não necessariamente, né, pela doutrina espírita, é a capacidade que cada um de nós pode ter de escolher melhor a forma como vai reagir frente a cada situação. Como é que a gente vai reagir sendo flexível com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos, de maneira a ter uma ação mais efetiva, mais eficaz, respeitando a nós e respeitando as outras pessoas. E aqui é necessário, então, que a gente desenvolva duas habilidades. Primeiro, a autoconsciência, que é entender quais são as situações, quais são as pessoas que, por vezes, têm a tendência, a probabilidade de gerar em nós respostas mais intensas. Quem é que geralmente tem esse poder, né, de ativar em nós essa resposta mais intensa? E aí vamos lembrar, né, que poder não está no outro. A escolha está em nós. Às vezes o outro tem uma característica que nos incomoda, que nos irrita. E isso daí é um ponto importante. Por que essa característica do outro me incomoda? Por que essa característica do outro me irrita? É importante a gente fazer essa autoanálise e entender, porque aí a gente vai ter mapeado quais são as situações em que nós estamos mais frágeis, em que nós estamos mais vulneráveis, e a gente vai poder identificar também qual é o vício que está ali por trás. Será que é inveja? Será que é o ciúme? O que é que está acontecendo? Mas vamos lembrar, na raiz de tudo está o orgulho, ou a ausência da humildade. E aqui, quando a gente fala sobre a autoconsciência, não tem como a gente não lembrar, né, da questão 919, a linha A resposta de Santo Agostinho, que está lá no Livro dos Espíritos. É isso que ele nos recomenda, que a gente esteja consciente de quais são as nossas tendências, o que nos deixa, né, vulneráveis, que virtude que a gente ainda não tem. E fazendo esse exame, a gente pode passar depois ao segundo ponto, que é a segunda habilidade da inteligência emocional, que é a autogestão. Autogestão é entender, meus irmãos, que nós não temos que reagir de qualquer maneira às situações. É entender que entre o estímulo, entre aquilo que acontece à pessoa ou à situação, nós temos um tempo para escolher como nós vamos responder. E autogestão é isso, é que a gente possa se preparar para lidar com essas situações desafiadoras enquanto a gente não se tornou humilde ainda. Porque quando nós já, né, tivermos alcançado a humildade, a mansuetude e formos pacíficos, nada que venha do externo vai nos abalar. Mas até que a gente não tenha essas virtudes completamente desenvolvidas, estabelecidas em nós, a gente tem que ter estratégias para poder lidar com essas dificuldades. Que é, entre uma ofensa que vem, algo que me irrita profundamente, o que eu posso fazer? Eu vou fazer uma prece? Eu vou contar até 10? Eu vou começar a prestar atenção na minha respiração? Eu vou tomar um copo d'água? O que é que nós podemos ter de recurso para que a gente possa ter um tempo entre aquilo que acontece e a nossa resposta e escolher a melhor maneira de agir, lembrando da nossa capacidade de pensar,
de raciocinar. Lembrando que nós temos essa liberdade de pensar e nós temos também o livre-arbítrio. Nós é que vamos escolher. E, para ficar bem claro, né, tem uma frase atribuída ao Viktor Frankl, e ele pode falar com propriedade disso, né? Porque ele viveu, né, em campos de concentração nazista. Ele esteve ali, ele sabe das dores, das dificuldades. E ele traz essa frase que é muito inspiradora, que fala exatamente sobre isso, da nossa capacidade de autogestão, que nós podemos fazer essa escolha. Que é, existe um espaço entre o estímulo e a resposta. Entre a situação que chega, a dificuldade que a gente está vivenciando, a ofensa que veio e a resposta que a gente vai dar, a nossa reação. É nesse espaço que reside nosso poder de escolher a nossa resposta. Nós podemos escolher. E quando, né, a gente faz uma boa escolha orientados pelo que a doutrina nos ensina, nós teremos aí o nosso crescimento e também a nossa liberdade. Porque a nossa consciência vai ficar tranquila, sem arrependimento de que não devia ter falado isso, falado aquilo, feito assim, feito daquela outra forma. Não, porque nós daremos tempo para respirar, para lembrar de Jesus, lembrar dos seus ensinamentos e então ali praticar. É isso que nós, né, precisamos. E a cada momento, então, né, que a gente vai fazendo esse exercício, a cada momento em que a gente exerce um pouquinho a humildade, de entender que às vezes aquela pessoa que está ali, que nos ofendeu, ou que não nos tratou do jeito que a gente imaginava, que ela não tem que nos tratar assim. Na verdade, nós é que estamos muito exigentes, nós é que estamos ali muito orgulhosos, que aquele ali é um irmão assim como nós, que tem as dificuldades, que tem os seus desafios, que pode não estar num bom dia, que pode estar doente, que pode estar perturbado. E quando a gente tem essa visão, nós conseguimos nos colocar numa posição de igualdade. E aí a gente consegue despertar tolerância em nós. A gente consegue despertar a compreensão. A gente consegue despertar a paciência. E a cada passo que nós damos na compreensão, na tolerância e na paciência, nós vamos nos aproximando, né, dessas bem-aventuranças, né, de que se trata este capítulo que nós estamos estudando. Então, nós vamos nos aproximando de ser esses mansos aí, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São pequenos passos, mas a partir do momento que a gente faz a escolha, não, a partir de hoje, eu escolho não mais ceder à cólera. A partir de hoje, eu escolho combater o orgulho, desenvolver a humildade, a paciência, a tolerância, a compreensão, a mansuetude. Não é algo automático que vai acontecer já amanhã. Porque ninguém desfruta de uma mansuetude que não construiu. É necessário que a gente construa. E muitas vezes vamos ter desafios. Muitas vezes as situações vão nos incomodar, vão nos irritar. Mas vamos lembrar disso. Nós temos o poder de escolher como nós vamos responder. E para isso nós temos a prece. Nós temos os nossos espíritos protetores. Nós temos, né, essa chama divina que há em nós. Nós temos esse amor que há em nós. Nós podemos, então, ali naquele momento, agir dessa maneira. Conformando não só o que a gente fala, mas principalmente como a gente se comporta, como a gente escolhe agir, como a gente escolhe tratar ao outro com o Evangelho de Jesus. Nos tornando, né, pessoas íntegras. Porque cada vez mais o nosso falar será retratado no nosso agir, no nosso comportamento. Que nós possamos, então, saber recorrer, né, como nos traz a questão 845, 872, a esses benefícios, a essas bênçãos e a toda essa ajuda da espiritualidade que está disponível a nós para nos fortalecer, para que essa nossa força de vontade esteja cada vez mais firme e a gente consiga resistir, né, a essas tendências, resistir a essas dificuldades e praticar o Evangelho de Jesus. Então, neste momento, nós vamos já encerrando com esse convite para que a gente possa, no decorrer dessa semana, trabalhar a autoconsciência, entender o que nos leva, né, a reações mais intensas, mais extremas, que a gente possa desenvolver nossas ações de autogestão e que dentro delas a gente possa colocar todos os ensinamentos, todos os recursos que Jesus nos oferece e nos lembrar também de inserir, né, o amparo e auxílio do nosso Espírito Protetor, que é o que nós vamos rogar agora para a nossa prece final. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos perceber
toda essa ajuda que vem até nós. Nós podemos perceber como lindas luzes nos envolvendo, talvez nós possamos perceber como se fossem pétalas, pétalas de rosas, de flores, que vão nos envolvendo, que vão nos tocando e que ao nos tocar vão despertando essa energia, essa fonte viva de amor que há dentro de nós, nos lembrando que somos filhos de Deus, que nosso Pai não desampara nenhum de nós e que todos nós podemos sim ser melhor versões de nós mesmos. Todos nós podemos desenvolver essa mansuetude, essa paz, essa serenidade e que esse caminho começa agora e que pode ser a qualquer momento. Que naquele momento em que não conseguirmos, não deve nos desestimular, mas deve servir como aprendizado. E que a gente possa tentar novamente e tentar quantas vezes forem necessárias. Que possamos nos esforçar olhando muito mais para as possibilidades que temos de nos transformar do que para as dificuldades, para os obstáculos. E que possamos nos sentir assim, amparados, fortalecidos, encorajados, olhando para nós e para cada um de nossos irmãos, como Deus, nosso Pai, Jesus e toda a espiritualidade benfeitora nos olha. Como esse potencial, como essa centelha do amor divino. Que a cada dia possamos deixar esse amor brilhar mais, a partir das nossas ações, das interações com os nossos irmãos e da nossa ligação com a espiritualidade, recorrendo sempre a este auxílio. E pedindo mais uma vez ao auxílio, nós rogamos que as águas que foram colocadas para fluidificação possam receber o bálsamo salutar, o medicamento necessário ao restabelecimento do corpo, ao fortalecimento do espírito. E assim nós agradecemos todas as bênçãos e luzes direcionadas e que possamos estar com Jesus, caminhando firmes e fortes nos seus ensinamentos. E que assim seja.